descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa casa de paz e de amor. Aqueles que estão aqui com a gente no salão, para aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais, para aqueles que vêm à nossa casa pela primeira vez também. A gente sempre faz isso às quartas-feiras, porque é muito importante, né? Ser bem recebido em todos os lugares que a gente vai, é sempre muito prazeroso para todos nós. E a gente faz questão de convidar vocês que venham pela primeira vez, eventualmente, estar outras vezes aqui com a gente às quartas-feiras. E que a gente, nesse clima já de fim de ano, nos preparando para o Natal que se aproxima, a gente possa aproveitar essa palestra da noite, que hoje o Davi vai falar para nós sobre o nosso aniversariante, né, que está chegando, dia 25, vai falar sobre Jesus. E é aquele momento de muita inspiração para nós, que também nos ajuda nas nossas reflexões, no nosso grande exemplo que é Jesus. A gente precisa sempre lembrar do exemplo, né? Com certeza lembramos sempre, é a nossa referência, mas que nessa data, essa atmosfera, essas boas energias já nos aproximam cada vez mais, né, do nosso Mestre. Então que essa noite a gente possa já se sentir envolvido pelo amor de Cristo, envolvido pela harmonia, por esse campo aqui que nos ajuda, e também nós preparando o nosso pensamento, a nossa sintonia, né, buscando a concentração, dividir um pouquinho aquela agitação lá de fora, e agora, de plena consciência e equilíbrio, aproveitar essa noite. A gente pede para isso que vocês possam desligar os celulares, que a gente consiga assim manter esse campo, essa harmonia, para o segmento do trabalho e ao aproveitamento ao máximo dele. A gente agradece muito também a todos vocês que contribuíram com as cestas, que contribuíram também ao longo do ano, né,
com todos os projetos da evangelização infantil, com os kits de higiene. Graças a Deus, todos os assistidos recebendo esses donativos, essas cestas, tudo aquilo que vocês puderam contribuir. Então, nosso agradecimento a cada um de vocês, viu? A gente vai relembrando também vocês sobre a programação de fim de ano da nossa casa. O Paz e Amor vai ficar fechado só no dia 24, na véspera de Natal, e 25, e dia 31 e dia 1º. Nos outros dias, o Paz e Amor vai funcionar normal, tá bom? Então, os trabalhos do salão, tirando 24 e 25, e dia 31 e dia 1º, vai fluir naturalmente, tá bom? E aí a gente relembra também um outro recado que a gente sempre fala sobre o nosso grupo de apoio aos enlutados. A gente sempre fala porque é muito provável que a gente conheça alguém que esteja passando pelo processo de luto. Então a gente, a partir do ano que vem, vai continuar com esse grupo. Então já pode, quem souber, ir comunicando os seus amigos, os familiares, para que possam buscar esse suporte e saber que existe esse suporte também. Para a noite de trabalho de hoje, a gente vai contar com o nosso amigo Nathaniel. Ele vai fazer por nós a leitura do Evangelho. O livro de mensagens, quem lerá por nós será a Ana Paula. A prece de início, quem fará por nós será a Laura. E a nossa palestra da noite, com o tema de Jesus, vai ser dada pelo nosso dirigente, o Davi Gonçalves, que vai trazer para nós muitos detalhes aí sobre Jesus que a gente possa aproveitar. As vibrações, o Isaac fará por nós, e a prece final pelo Gabriel. Uma boa noite, um bom trabalho a todos nós. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. O erguelho e a trave no olho. Porque vês tu, pois, o ergueiro do olho do teu irmão, e não vês a trave do teu olho? Ou como diz o teu irmão, deixa-me tirar o teu olho, o argueiro, quando tens uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás de tirar o argueiro do teu irmão. Boa noite a todos. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abacelli, pelo irmão José. Perdão das ofensas. Há muitas maneiras de pedir perdão. Quem se aproxima de ti, sem coragem de nada dizer, está procurando reconciliação. Não exijas dos outros um pedido formal de desculpas. Não tripudies sobre a discreta atitude de humildade de quem reconhece o erro. Para ser esquecida, a ofensa pede que não seja relembrada. Facilita as coisas para quem procura olvidar o passado. Não fiques rememorando as experiências amargas de quem faliu. O perdão genuíno jamais espezinha. Imagina-te escutando referências constantes sobre as tuas quedas. Muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade. Vamos cerrando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Jesus, sentando confortavelmente em nossas cadeiras, esquecendo tudo lá fora, esquecendo as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, e agradecendo a Jesus pela oportunidade que nós temos de estar aqui nessa casa de paz e amor. Vamos sentir o nosso bater do nosso próprio coração. Vamos respirar fundo e só agradecer. E sentir toda essa luz. Quanta luz neste salão que cai sobre as nossas cabeças, sobre nós. E só temos a agradecer.
E nesse agradecimento, nós agradecemos pela vida, por esse momento que nós temos de estar aqui, procurando nos aperfeiçoar. E que nós possamos fazer desse momento um momento nosso, um momento de aprendizado, um momento de luz e de esperança. Que nós possamos, neste estudo de hoje, conhecer um pouquinho mais desse Jesus e lembrar que o aniversariante está aí, no dia 25, e que nós possamos fazer deste momento, esse momento de aprendizado e agradecer muito mesmo pela oportunidade desse Jesus que nos acalenta, desse Jesus que nos ama. Possamos fazer com que o nosso palestrante traga para nós esse aprendizado e que nós possamos levar para as nossas casas todo este aprendizado. Sede conosco, Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. É isso aqui mesmo, pode deixar. Aí, ótimo. Boa noite, pessoal. Todos bem? Todo mundo na paz? É? Com problema ou sem problema, temos que continuar, não é verdade? Nós estávamos conversando agora ali com a Alessandra, ela que me deu esse tema, Jesus. Falei, meu Deus, né? E no primeiro dia, eu lembro quando ela falou, falei, nossa, eu não sei se eu consigo. Aí foi no transcorrer desses 2 meses, mais ou menos, 1 mês e meio, 2 meses, e como é difícil. Pensei comigo, falar sobre Jesus, falar sobre a sua trajetória, falar sobre os seus feitos, falar sobre tudo que ele representou para a humanidade, esse que é o governador espiritual da Terra, todos já sabem, todos nós já sabemos, todos nós já ouvimos alguma palestra, todos nós, de alguma forma, já lemos alguma coisa sobre os feitos de Jesus. E a sua importância para a humanidade. Eu, como eu tenho o costume de ouvir outros palestrantes, eu estava ouvindo Divaldo, estava ouvindo outros palestrantes que não são tão conhecidos, mas que são muito bons, e todos falavam da grandeza de Jesus. Falavam, né, de tudo que Jesus representa e representou para a humanidade. Todos os desafios que ele teve, tudo que ele enfrentou, todas as mudanças naturais com a simplicidade e doçura de Jesus, né, ele foi realmente, que foi acontecendo todas as mudanças. Então Jesus, na simplicidade, na tranquilidade, na paz, foi enfrentando todas as barreiras possíveis. Até no momento final, Jesus nos dá a lição maior, né? Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. Eu fiquei refletindo sobre todas essas palestras, essas leituras. Aí eu perguntei, eu estou sendo muito honesto com vocês. Eu perguntei para mim, mas o que é ou quem é Jesus para mim? Eu parei, fiquei pensando, porque nós temos a mania de falar, Jesus, me ajuda, não é? Jesus, quando não, nós paramos, oramos o Pai Nosso, me dê forças para que eu possa enfrentar essa situação. É o que nós fazemos. Quando lembramos, obrigado, tal, ó, deu tudo certo. Quando lembramos, olha, obrigado por mais um dia. Acorda de manhã, Jesus, aqueles que lembram, né? Ah, mais um dia, estou de pé, né? E eu brinco com as pessoas, está tudo bem, Davi? Estou vivo. Mais um dia que Deus me dá essa oportunidade. Jesus está comigo. Mas o que é Jesus para mim?
sinceramente, eu não consegui responder o que é Jesus para mim. É a fonte só de quem vai me ajudar na hora das minhas necessidades, na hora do sufoco, mesmo aquele que eu peço, me dê forças, me dê sabedoria, me dê um direcionamento. É o petitório, que seja, que para eu resolver, mas é um petitório que estou indo na fonte para que eu possa ter condições de dar direção à minha vida. O que é Jesus? Ou quem é Jesus? Vocês conseguem responder isso para vocês, no íntimo de vocês? É um amigo? É um companheiro de todas as horas? Quem é Jesus? É o meu próximo que muitas vezes chega para mim e me fala umas verdades. Falei, pô, meu, pega leve, né? Aí fala, quem é Jesus? Ou é aquela pessoa que te passa a perna e você acorda, desperta para a vida, poxa vida, onde que eu estou, né? Acabei de receber uma pernada e, enfim, tem que tocar o barco, não posso fazer nada. Vou dar o troco? Vou responder à altura? Vou ser igual à pessoa que me prejudicou? Aí você fala, Jesus, o que eu faço? Muitos falam assim, né? O que Jesus faria no meu lugar? Se eu fosse Jesus, o que eu faria? Em diversas situações. Muitos falam. Mas como se nós ainda nem compreendemos a sua lição maior? Você vai buscar, é interessante, você vai buscar alguns conceitos, algumas coisas, que aí você percebe realmente quando nós estamos limitados a entender Jesus. A doutrina espírita, ou espiritismo, ensina que Jesus é o espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra, o Messias, ou o mensageiro divino, guia e modelo da nossa humanidade. Ao ponderar essa informação, transmitida pelos orientadores espirituais, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, pondera: para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito divino o animava. Todo modelo a gente quer seguir, não é verdade? Como seguir Jesus? Eu fui buscar, pesquisei, pessoal, não é brincadeira não, tenta colocar aquele vídeo. Aí você ouve Chico Xavier, dá uma olhada, vamos observar. Se eu estiver atrapalhando aqui, eu vou lá para o cantinho. Acho que é essa primeira aqui. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se eu fosse alguém, Chico falando isso. Meu Deus, eu fico lá e olha a distância, Chico, Jesus e a nossa distância para o Chico. Né? Se eu fosse alguém, se eu tivesse a mínima autoridade, ele falaria para toda a humanidade: amai-vos uns aos outros, como Jesus nos amou. Então, vamos refletir juntos. Ao invés de falar do Natal, ao invés de falar do seu aniversário, ao invés de falar dessa data que realmente traz à tona muitas coisas, as velhas discussões sobre o momento econômico, isso e aquilo, e que traz também a oportunidade das pessoas se confraternizarem, realmente, mesmo que seja por um dia, as pessoas se aceitarem, né?
sem falar nisso, né? Porque isso é um motivador do momento, é um motivador que a humanidade praticamente, nem todos os países, mas praticamente a humanidade para pensar positivo, para desejar o bem, desejar a paz, para desejar amor às pessoas. Amai-vos uns aos outros. Como que nós podemos definir Jesus? Modelo mais puro, nosso orientador, hein, Wagner? Como, Wagner? Você que é o meu mestre. Como? Como nós podemos definir isso em nosso coração? O quanto nós, se Chico está falando que ele nos ensinou amai-vos, em nosso coração, o que acontece de diferente para nós sermos a representação divina aqui na Terra? Porque ele já nos colocou dessa forma. Porque nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados para sermos felizes, amar uns aos outros. Só que o peso chega conosco, mas também chega a mão bondosa que segura muitas vezes esse peso e nos alivia. E nem sequer percebemos. Muitas vezes, no momento difíceis, no momento em que um ser desencarna, um ente querido, está lá a mão de um mensageiro divino segurando a nossa. No momento que um comete um ato impensado, mesmo desencarnando, tem lá uma mão segura, esperando por ele, sabendo da fraqueza dele. Nunca somos desamparados. Nesses momentos de crises, chegando no final do ano, todo mundo respira fundo. Graças a Deus, mais um ano. Nós falamos isso, graças a Deus, mais um ano. Passou, foi difícil, complicado, mas passou, eu passei. Mas como que nós passamos? Alguém já ponderou? Como nós passamos o ano? A trancos e barrancos nós passamos bem, independente das dificuldades. Como que nós passamos? Falar sobre Jesus, sobre os seus feitos, nós poderíamos colocar slides, está apresentando para vocês. Eu preferi, sinceramente, trazer um pouquinho mais próximo de nós aqui, para que nós pudéssemos alcançá-lo, para que a nossa consciência possa nos motivar a alcançá-lo, está perto, onde que eu posso dar a mão para ele, ele pode estar comigo. Não mais aquele ser distante, mas aquele ser que está aqui perto de mim. Trazer Jesus para cá. Se eu trago assim, amai-vos uns aos outros, se eu começo a modificar o meu entendimento, começo a modificar a minha visão, se eu começo a modificar realmente os meus objetivos aqui na Terra, baseados na lei de Deus, eu estou com Jesus do meu lado. Podem acreditar. Nosso irmão Davi ali está tentando, vamos ajudá-lo. Eu não preciso nem pedir. Vamos ajudar o Davi, que ele está se esforçando. Ele continua palmeirense, mas tudo bem. Vamos esforçar o Davi. Vamos lá. Quem sabe a gente consegue. Quem é Jesus? Vocês conseguem responder? Alguém consegue responder? Sem falar do conceito, o ser mais puro, o ser, enfim, que trouxe os ensinamentos, o ser que despertou em nós, porque os ensinamentos do Pai, da lei de Deus, está em nós. Nós estamos impregnados com todo esse cabedal de ensinamento, de conhecimento. Nós somos impregnados. Que, por mais que queira, até o mais ignorante dos ignorantes sabe que é o certo, o que é o errado. Sabe quando ele realmente está cometendo uma falha grande. Nós sabemos. Nós temos isso em nós. Ele veio despertar isso em nós. De uma forma mais direta, mais objetiva, de uma forma bondosa. Mas quem é Jesus para nós? Ele está em nós, nós estamos nele. Aí tem muita gente que fala, Jesus não gosta mais de mim, ele não lembra mais de mim, só acontece desgraça na minha vida, ou que nós distanciamos dele.
Qual é a diferença? Será que ele abandona a gente ou nós o abandonamos? São reflexões que nós precisamos fazer para entender Jesus e falar sobre Jesus. Que a partir do momento que a nossa consciência começa a direcionar naquele caminho reto do amor, da caridade, da compreensão, do perdão, nossa consciência começa a realmente praticar, termos atitude. Nesse sentido, a gente começa a compreender Jesus em nós. Nós começamos a despertar por uma outra vida. É interessante, quando eu estava conversando, com quem foi que eu estava conversando? Eu não lembro. Aí lá dos tempos, já há alguns anos atrás, né? Apesar de eu continuar jovem, mas era um pouco mais jovem, né? Lá atrás, enquanto ainda eu gostava de sair, de jogar bola, eu gosto, mas não posso mais, de jogar bola, tal, enfim, era razoável. Eu gostava de brincar um bilhar, isso, aquilo. Aí eu comecei a vir para o Paz e Amor. Aí comecei a entender algumas coisas. Comecei, sem perceber, a modificar o meu jeito de ser. Os amigos sumiram, porque eu não compartilhava mais, de repente, ir para um jogo, aquele jogo de várzea. Eu jogava muito, ia, muitas vezes saía correndo, porque os adversários queriam pegar a gente mesmo. A gente ia, jogava, ganhava e saía correndo, para não apanhar. Então, aí depois ia parar em algum lugar e tomar cerveja. Aí eu não compartilhava mais daquele instante. Aí comecei a ver um outro caminho, vislumbrar um outro caminho. Os amigos que ainda estavam naquela situação, naquela afinidade, foram se distanciando ou eu me distanciei deles. Eu já tinha compromisso aqui no Paz e Amor, já comecei a conhecer novas pessoas, minha mente já começou a funcionar de forma diferente. Continuei gostando de muitas coisas, continuo vivendo conforme o mundo exige, ponderado, moderadamente em certas coisas, mas não sou mais o mesmo. Significa que eu já não chego nem perto de entender Jesus em mim. Não chego perto. Quando nós estamos na família, numa discussão brava, a gente fala, não aguento mais, estou cansado. Não aguento mais isso aqui. Para mim deu. Por que deu? Por que não aguenta mais? Por que as discussões? Quem é o certo, quem é errado, ou quem são os errados? Por que nós temos limites? Como nós não conseguimos prever certas coisas? Então são pitadas de participações nossa, em que a nossa energia, se tivesse realmente em consonância com o mais alto, nosso ambiente seria diferenciado. Nós estaríamos emanando energias diferenciadas. Ao passo que as nossas energias negativas, motivadas e alimentadas pelos nossos pensamentos negativos, atitudes, atos, enfim, eles também são ações que prejudicam e que influenciam a nossa convivência no lar, muitas vezes. Jesus sempre está presente. Ele está ali pronto para quando nós abrimos os nossos olhos espirituais, nós percebemos Ele dá a mão para a gente. Vamos lá, filho, vamos continuar. Ele nunca desampara nenhum de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo quando a gente está passando aquele momento maravilhoso, que tudo dá certo, a gente esquece de agradecer. Mesmo naqueles momentos em que nós estamos caminhando, pensamos que somos o bam, que temos ideia, que temos isso, que fazemos, que acontecemos, e nunca pensamos que nós somos influenciados pelo plano maior. Nós sempre somos muito acima daquilo que deveríamos ser. Pequenos. Se eu tivesse a menor autoridade, se eu fosse alguém, Chico Xavier, eu via, não sei quantas vezes eu ouvi isso aí, se eu fosse alguém. Ela, Chico, que lição, que coisa que você me deu agora, né? Que pancada.
Por que pancada? Porque eu sei quem eu sou. Porque eu me reconheço. E está muito longe ainda para eu melhorar. Já estou tentando, mas está muito longe. Agora eu vou perguntar, que nosso tempo está quase estourando. Perguntar para vocês me responderem. O que é Jesus para vocês? Quem se atreve a responder? É o modelo e guia. Esse é o conceito que nós temos, modelo e guia. E para nós, no nosso dia a dia, nosso comportamento, nossos pensamentos, esse modelo e guia, ele é verdadeiro? É essa reflexão que nós temos que parar e pensar, que eu faço isso para mim também. O conceito nós vamos saber, mas e para nós? Natal está chegando, vamos aproveitar. Aqueles que gostam de um bom vinho como eu, vamos tomar nosso vinho. Aqueles que gostam de se confraternizar e passar a noite legal com a família, vamos fazer isso, vamos brincar, sempre moderado, com bom senso. Vamos comemorar o nascimento, como dizem alguns, vamos comemorar essa data maravilhosa, que nós fomos surpreendidos com um convite de um parente distante, né, a família. Poxa, vocês não querem vir à nossa casa? Nós ficamos surpreendidos, que há anos. Falei, vamos, então vamos. Né? Então vai toda a família. Né? Eu tenho certeza que vai ser uma noite memorável. São pessoas que a gente não tem assim uma proximidade tão boa. Provavelmente foram inspirados para nos convidar, e nós inspirados por aceitar, e realmente abrir mão do tudo que já estava programado, nós abrimos mão para ir até lá. Para nos confraternizar, nos amar, nos dedicarmos realmente a esse momento tão importante, que é Jesus em nossas vidas. Já consegue responder o que é Jesus? Não? Ou sim? Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nossos irmãos espirituais, possa nos envolver, nos abençoar sempre, e que todos vocês tenham realmente um excelente Natal, né? Com os familiares, os amigos, com todos que vocês amam, com todos aqueles que às vezes são desafetos, mas que todos possam se compreender, se perdoar, se aceitar, né? E seguir a vida sempre de mãos dadas com Jesus. Que Deus os abençoe. E assim, vamos elevando os nossos pensamentos até Jesus. Como foi dito, quem é Jesus para mim? E Ele está aqui para nos ajudar a responder. Porque nesta pergunta, Ele dá a resposta. Aonde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí também estarei eu. E é nesse clima de muita paz, de muita inspiração para cada um de nós, onde os médiuns já podem se levantar das suas cabeceiras dos bancos e começar o trabalho dessa doação de amor. Do alto desse salão começam a cair pétalas de rosas brancas. É um presente da espiritualidade maior para todos nós aqui presentes nesta noite, nesta linda noite, neste banquete espiritual. E essas pétalas de rosas brancas, elas caem no alto das nossas cabeças, no nosso centro de força coronário. A nossa ligação com Jesus. Neste momento, vamos fazer aquela pergunta que tantos ouvimos esta noite.
estas boas vibrações vão descendo e alcançando a altura da nossa testa, o nosso centro de força frontal, aumentando assim a nossa capacidade de raciocinar, de refletir sobre como estamos vivendo a nossa atual encarnação, quais os objetivos que nos animam. Estamos neste momento refletindo e raciocinando com os nossos mentores. Quem é Jesus para mim? E estas vibrações vão descendo e chegando na altura da nossa garganta, o nosso centro de força laríngeo, que comanda também a nossa fala. Que a nossa fala, que a nossa voz, aonde quer que ela for ouvida, que ela possa trazer a paz, que ela possa levar a harmonia, que ela possa encaminhar aquele que se desviou do bom caminho. Enfim, que aonde ela for ouvida, ela possa representar Jesus, os bons espíritos. E estas boas vibrações vão descendo e alcançando o nosso centro de força cardíaco. E assim, aumentando a nossa capacidade de amar e tratar ao próximo como nós gostaríamos de ser amados, tratados e entendidos. É o exercício do amor. E estas mãos de luzes vão descendo agora, alcançando na altura do nosso estômago, nosso centro de força gástrica, na altura do nosso baço, um pouquinho mais ao lado na nossa barriga, o nosso centro de força esplênico, e um pouco mais abaixo do nosso baixo ventre, o nosso centro de força genésico. E vamos prestar muita atenção, porque nesse momento, estas mãos de luzes abençoadas estão fazendo um verdadeiro tratamento para o nosso corpo espiritual, levando mais saúde, mais equilíbrio, mais responsabilidade, mais energia para todo o nosso corpo espiritual, que com certeza está sendo refletido também no nosso corpo físico, propiciando a saúde integral, de maneira que possamos viver plenamente a nossa atual existência. E estas boas vibrações vão descendo pelas nossas pernas, passando pela sola dos nossos pés, subindo pela parte posterior das nossas pernas também, alcançando o nosso centro de força básico, nos equilibrando ainda mais, e iluminando todas as vértebras do nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual, equilibrando todos os centros de força, todos os plexos, enfim, e unindo novamente no nosso centro de força, que é a nossa ligação com o mais alto. E nesse momento, já estamos fortalecidos, equilibrados. E nessa doação que recebemos, vamos doar também. Vamos visualizando as urnas de encarnados e desencarnados. Porque cada nome que escrevemos nestas urnas, neste momento, equipes espirituais estão fazendo um tratamento para cada uma destas pessoas que foram lembradas. Então, neste momento, vamos estender as nossas mãos mentalmente e colaborar com todas estas vibrações nossas para que esta espiritualidade possa usá-las em benefício de tantas e tantas pessoas que foram lembradas. Vamos nos lembrar também agora
reverberar intensamente para todos os dirigentes, todos os trabalhadores, todos os frequentadores e todos os trabalhos que são realizados nesta casa durante todo o ano. Que todos estes trabalhos, todas estas pessoas que vêm até aqui, os trabalhadores e dirigentes, também possam receber muita luz, muito amparo da espiritualidade amiga. Todos nós. E agora, vamos também nos lembrar do nosso querido planeta Terra. Porque aonde haja uma lágrima de dor, onde exista um necessitado, que neste momento possa ser beneficiado também com estas boas vibrações. Vamos vibrando para as creches, para os orfanatos, para os asilos, os hospitais, os enfermos, nas casas de detenções, nas cracolândias espalhadas pelas ruas, os moradores de rua. Vamos neste instante lembrar de todas estas pessoas, estes espíritos queridos que passam por um momento de dor, de necessidade. Que neste momento eles possam receber estas vibrações de amor para trazer paz e esperança aos seus corações. Da mesma maneira agora, respiremos profundamente. E agora, da onde estamos, vamos fazer uma ponte até os nossos lares, até as nossas residências. Vamos neste instante imaginar abrindo as portas, abrindo as janelas das nossas casas e deixando a luz de Jesus entrar em todos os cômodos, fazendo uma grande limpeza, fazendo uma faxina espiritual, deixando lá somente o perfume das rosas, a alegria, a harmonia, de tal maneira que também todas as pessoas que moram e convivem conosco, nesse momento, possam ser beneficiadas, igualmente como nós estamos nos beneficiando de todas estas benesses. E por último, vamos visualizar as nossas garrafinhas de água, visualizar os filtros das nossas casas, porque neste instante, espíritos de boa vontade, responsável pela magnetização e fluidificação das nossas águas, retiram todos os elementos da natureza, todos os elementos das árvores, das matas, do ar, das águas, das florestas, enfim, substância que nem imaginamos que possam existir, e colocam todas estas substâncias nas nossas águas, de tal maneira que cada água é individualizada, é o remédio que necessitamos para o nosso atual momento reencarnatório. E quando for bebermos desta água, vamos imaginar este ambiente, vamos imaginar esse salão, nos ligar a Jesus e beber esse remédio espiritual com muita esperança. E assim, vamos acompanhando neste momento a prece de encerramento. Agora, depois de todos esses ensinamentos, agora recarregados, renovados com essa energia de paz, de amor, nós vamos somente agradecendo por aqui estarmos, agradecendo por tudo e por todos, e que nós possamos levar Jesus no nosso coração e saber que Ele está conosco
não somente em um dia, mas todos os dias, e que nós possamos conviver em paz e com muito amor. Graças a Deus. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês, que possamos manter tudo aquilo que recebemos essa noite e distribuir como Jesus essas boas energias que desfrutamos aqui. Que possamos estar aqui na próxima semana e uma boa noite, um bom fim de ano a todos. De luz, paz e amor em Jesus.